Sou da igreja no nome do Senhor, amém? Já tivemos uma palavra, testemunho emocionante, que mexe assim com o coração da gente. E um testemunho que citou algumas palavras que seria mais ou menos aquilo que a gente quer falar também nessa noite. Estou preocupado que o irmão Isaac, toda vez que vem aqui, ele dá uma introdução naquilo que eu quero falar. E parece que a gente já conversou em casa e a gente diz assim, Isaac, você começa assim, depois eu entro lá na outra parte. Mas não. Eu vou aproveitar e pegar aqui 2 versículos do texto que ele leu. E nesses 2 versículos a gente vai dar início a uma palavra para nós. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Aí o versículo 16 é o versículo que a gente vai tomar assim como o nosso tema. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Como nós sabemos, essa história foi lida já no capítulo 9, o apóstolo Paulo conseguiu autorizações para ir a Damasco, para prender os cristãos, e ele já vinha no capítulo 7, no final do capítulo 7, ele já tinha consentido com a morte de um outro homem cristão chamado Estevão, foi apedrejado, foi morto, foi levantado falso testemunho contra Estevão, e esse falso testemunho era dizendo que Estevão tinha falado contra Moisés e falado contra Deus, e levaram ao Sinédrio. O Sinédrio era um lugar onde tinha no mínimo 70 anciões, e nesses anciões tinha os principais dos sacerdotes, tinha saduceus, tinha várias seitas religiosas daquela época, e pegavam os seus principais e formavam o Sinédrio. É como se formassem um conjunto de juízes para julgar as causas de Israel da época. Eles não tinham poder para decidir matar. Quanto a isso, como eles estavam submissos ao Império Romano, eles levavam a César, e César era quem dizia ou não se crucificava, se matava e etc. Mas eles, com Estevão, não pensaram muito 2 vezes e apedrejaram Estevão, taparam os seus ouvidos e arremessaram pedras contra Estevão, e Estevão caiu de joelhos e, ao se ajoelhar, viu os céus abertos e o Filho do Homem assentado à direita de Deus. E no último versículo, se não estou enganado, do capítulo 8, ele diz, Pai, não lhes imputes este pecado. Não é o último, é o penúltimo versículo. O último versículo é, e Saulo de Tarso consentiu com essa morte. Quer dizer, ele foi uma das pessoas que, tipo, assinou embaixo pela morte de Estevão. E aí começa o capítulo 8, que fala a história, se não estou enganado, está Ananias e Safira lá. E aí o capítulo 9, quando Paulo, já cheio de poder, de autoridade, já fumaçando pelos narizes, pelas narinas, solicitou aos principais dos sacerdotes autorização para ir a Damasco, prender e pegar os cristãos que estivessem ali e trazer para Jerusalém para serem presos ou serem mortos. E aí, ele teve essa grande surpresa no caminho, ao chegar próximo a Damasco. Uma grande luz apareceu para ele, e essa luz que apareceu o derrubou pelo chão, por terra. E aí o Senhor o cegou e falou para que um homem chamado Ananias fosse conversar com ele.
E esse homem chamado Ananias ficou meio com receio, porque Ananias era cristão e Paulo tinha pegado autorização para ir prender exatamente pessoas como Ananias. Mas aí o Senhor diz no último versículo 16, mostrarei o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. E aí, quero falar em sofrer pelo nome do Senhor. Meus irmãos, quem quer sofrer? Todos nós fugimos de sofrimento. Nós fugimos de trabalhos pesados, nós fugimos de dores. Muitos de nós fazemos check-ups de 6 em 6 meses, ou de ano em ano, ou de 2 em 2 anos, para evitar que uma doença venha sobre nós e evite nosso sofrimento. Muitos de nós talvez façam academia ou façam alguma caminhada, faz alguma coisa para que seus músculos sejam fortalecidos e esses músculos não venham assim enrijecer e numa terceira idade venha a ficar dependente de outras pessoas e enfrentar sofrimentos. Tem pessoas que dizem que, olha, se for para mim ficar sofrendo na mão das outras pessoas, eu prefiro que Deus me leve. Alguém já ouviu essas palavras? Né? Ninguém quer sofrer. Nós queremos fugir do sofrimento. Quando nós nos colocamos na dimensão da terra, na dimensão da sociedade, na dimensão da comunidade em geral, quando nós nos colocamos nessa dimensão humana e terrena, nós queremos fugir do sofrimento. E aí eu quero dizer para mim, eu sempre tenho dito isso para mim, quero dizer para os irmãos que estão em casa assistindo, e quero dizer para os irmãos que estão aqui na igreja. Por que você é crente? Por que você está seguindo Jesus? O que é que você está esperando? Se nós aceitamos a Jesus, ou se eu vim para uma igreja, pensando que eu irei ser recompensado com bens financeiros, ou até mesmo com saúde, ou com ninguém morrendo na minha família, se eu estiver pensando que eu não vou ser perseguido, que eu não vou ser humilhado, que eu não vou passar por dificuldades, se eu pensar que na igreja eu vim para isso, que eu vou ser protegido de tal forma que o mal não vai me alcançar. Ah, mas aí lá nas Escrituras Sagradas, no Velho Testamento, está escrito que nenhum mal virá à sua tenda. E aí a gente vai ver outros versículos que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Não, peraí, é assim que está escrito na Bíblia. A Bíblia me garante isso. Epa! Verdade, tem isso na Bíblia. Mas Deus tem um propósito muito maior. E Ele usa o sofrimento para que esse propósito seja atingido. E quando se trata de cristão, quando se trata daquelas pessoas que dizem, eu aceito a Jesus, quero dizer para você que o que lhe espera é muito sofrimento. O que lhe espera, meu irmão, é dor. O que lhe espera é perseguição. É essa a promessa e é isso que o Novo Testamento está mostrando para nós. Foi o que aconteceu com Paulo. Vai, porque eu mostrarei o quanto esse homem deve padecer, numa tradução, em outra tradução, deve sofrer pelo meu nome. E eu vou mostrar aos irmãos alguns textos, nós já citamos aqui Estevão. Você acha que Estevão não poderia fugir daquele sofrimento? Você acha que Estevão não poderia ter escapado da morte caso ele decidisse? Bastava ele não ser fiel ao Senhor. Bastava ele dizer, não, sacerdotes, não, saduceus, não, vocês entenderam errado, não é assim não, peraí, eu me retrato, aquilo que eu falei, homem, deixa isso para lá. Não, ele continuou
firme com a sua mensagem do Evangelho, da palavra de Deus, mostrando que Jesus era o Cristo, assim como o apóstolo Paulo também foi escolhido para mostrar que Jesus, o crucificado, era o Cristo, o Messias que havia de vir, o Salvador desse mundo. E olha o que esse Messias disse no capítulo 5, versículo 10 e 12 do Evangelho de Mateus, lá nas bem-aventuranças. O que o Cristo disse para os seus ouvintes? Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma que irão fazer com vocês, perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Ele estava falando para os seus discípulos, para os seus seguidores. Ele estava falando para algumas pessoas que ouviram a sua palavra, estava falando para algumas pessoas que viram ele curar. E ele disse que o que estava esperando por eles era perseguições, era injúrias, era calúnias, mas que eles se alegrassem, ficassem felizes. E essas pessoas que passam por isso são consideradas bem-aventuradas. Bem-aventuradas é como se fosse um superlativo de felicidade, é uma alegria superior, imensa. Se alegrem-se e regozijem-se, pois grande é a sua recompensa. Grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, perseguirão vocês também. E agora Jesus, ele só não nos diz que a gente vai sofrer, como ele disse que Paulo ia sofrer. Mas Jesus agora ele diz que quando eu estiver sofrendo, eu me alegre, eu me regozije, eu fique feliz, porque eu estou sofrendo pelo amor do Senhor. Estou sofrendo agora em obediência à sua palavra. Eu tenho a oportunidade de não sofrer. Eu tenho a oportunidade de não passar necessidade financeira. Eu tenho a oportunidade de pegar e esconder alguma coisa e roubar alguma coisa para não sofrer e passar necessidade. Mas em obediência à palavra do Senhor, meu irmão e minha irmã, nós preferimos passar as dificuldades antes a negar e a desobedecer a palavra de Deus. Jesus agora nos chama nos dias que vamos sofrer e agora diz: se alegre e se regozije quando você estiver sofrendo. Mas é difícil demais um negócio desse. Como pode? Aí a gente vai naquele texto que eu tenho lido muito. Os irmãos tiverem me escutado, está muito cansado. Mas quanto mais eu leio, mais eu repito, mais esse texto fica falando no meu coração. Capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. No versículo 40 e o versículo 41, está escrito, quando os apóstolos foram presos, os irmãos lembram, foram todos eles presos, um anjo do Senhor foi lá na prisão e os tirou da prisão e mandou eles que eles fossem para o templo, lá para o pátio do templo, e lá falasse das palavras de vida. O que são palavras de vida? São as boas novas do Evangelho, falar da ressurreição de Jesus Cristo, falar que Jesus Cristo é o Senhor, falar que Jesus Cristo salva, falar que Jesus podia até não libertar o povo do Império de Roma, mas Jesus veio para libertar o povo dos seus pecados. Eles foram libertos da prisão naquele dia, para que eles anunciassem
lá no pátio do templo. E aí eles foram para lá, obedeceram a palavra. E quando o sumo sacerdote mandou procurá-los lá no cárcere, quando o chefe da guarda chegou, não tinha mais ninguém, não tinha nenhum prisioneiro daqueles que eles tinham prendido. E as portas estavam do mesmo jeito, e os guardas estavam no mesmo lugar. Ninguém tinha saído daquele lugar, mas os apóstolos do Senhor não estavam ali. Eles ficaram atônitos e perplexos, sem entender o que tinha acontecido. E de repente, enquanto eles estavam tentando entender o que tinha acontecido, chega alguém e diz: aqueles homens que vocês prenderam está lá no pátio do templo falando de Jesus de Nazaré. Aí eles vão lá e pegam os apóstolos e trazem para o sinédrio. Quando traz lá para o sinédrio, o sumo sacerdote diz: vocês são teimosos, né? Vocês estão desobedecendo a uma ordem que eu dei, que era de não falar no nome desse homem. Ele não disse nem o nome de Jesus, era no nome daquele homem. Porque Jesus era uma afronta para eles. E aí eles se enraivecem, se irritam, planejam matar os apóstolos, e aí um homem chamado Gamaliel decide: tire eles daqui, vamos fazer uma reunião antes, sem eles. E aí fizeram uma reunião. Gamaliel falou de Teudas, que foi um cara que foi rebelde, falou de Judas, o Galileu, que no tempo do recenseamento juntou um grupo de pessoas e se revoltou contra Roma. E eles morreram, e as pessoas que os seguiram, os seus discípulos, se dissiparam e se acabaram. Mas esses homens estão fazendo isso, então vamos ter calma, porque se isso não for de Deus, vai se acabar como se acabou. Jesus não morreu, Teudas não tinha morrido, se acabou. Judas Galileu não morreu, não se acabou. Jesus morreu, esse homem morreu, vai se acabar se não for de Deus. Mas se for de Deus, tenham cuidado para vocês não estarem lutando contra o Senhor. E eles ouviram a voz de Gamaliel. Versículo 40 diz o seguinte: eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Meu Deus, chamaram os apóstolos, eles tinham saído, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois de açoitá-los, ordenaram-lhes que não falasse no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Aí o versículo 42, versículo 41, meus irmãos, é uma bênção, é um ensinamento para nós. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Você quer sofrer pelo nome de Jesus? Ou você quer se esconder para não sofrer dano? Eles se alegraram por se tornarem dignos de padecerem pelo nome de Jesus. Eles eram uma representação perfeita de Jesus e nós fomos chamados para sermos os representantes do Senhor aqui na terra. Não podemos ficar dentro das nossas casas com o nosso pé no sofá ou numa cadeira, de frente de uma televisão, assistindo notícias, assistindo filmes, assistindo programas diversos, ao qual tem o nome de entretenimento, que exatamente vem entreter, roubar a minha mente do Senhor, tirando a minha consciência de falar do Evangelho de Jesus Cristo para as outras pessoas. Porque eu não quero sofrer, eu quero ter uma vida regalada, eu quero ter uma vida tranquila e paz. Eu acho que se eu tenho uma vida tranquila e paz, é isso que Deus quer para a minha vida. Verdade. O Senhor quer lhe dar a paz. O Senhor quer te dar a paz. E Ele lhe deu a paz.
A minha paz eu vos dou, mas não vos la dou como o mundo a dá. A paz do mundo, meus irmãos, é uma ausência de perseguição. A paz que o mundo conhece é uma paz que depende das circunstâncias terrenas, das coisas circunstanciais, para que as pessoas que vivem no mundo, na esfera da terra, no plano horizontal, elas, para desfrutarem de paz, elas têm que estarem com dinheiro no bolso, elas têm que estarem com muita saúde, elas têm que estarem com seus filhos sem dar trabalho, elas têm que estarem sem ninguém doente na sua casa, e se isso estiver acontecendo, eu estou em paz. Engano meu, a paz que o Senhor nos dá não é como a paz do mundo. A minha paz eu vos dou, mas não vos la dou como o mundo a dá. E aí, meus irmãos, vamos lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 4 e 7. E aí vai dizer como essa paz, e essa paz, ela vai nos ajudar a compreender a felicidade de Deus. Filipenses, capítulo 4. Deixa eu ver se a minha referência está certa. Filipenses, capítulo 4, versículo 4 ao 7. Meu Deus, eu só caio lá em Efésios. Alegrem-se. Olha só como é que já começa o versículo. Alegrem-se. Sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aleluia. O que nos espera, meu irmão, não é aqui na terra. Não adianta eu juntar muito ouro aqui. Não adianta eu construir muito patrimônio. Não quero desanimar os irmãos para isso, não. Às vezes nós juntamos e tem pessoas do nosso lado que estão passando necessidade. Nós estamos numa lógica global, nós estamos tirando de alguém que está passando necessidade, estou acumulando sem ter necessidade de ter tudo aquilo. A paz nesse mundo, meu irmão, minha irmã, ela não tem fundamentos, ela não tem uma substância, como aqueles... Quando a gente fala em substância, os irmãos, eu me lembro logo de quando quando o papai falava em corredor de mocotó, em osso, em aqueles ossos que tinha tutano dentro, em substância. Deixa você forte. A paz desse mundo não tem substância, mas a paz de Deus, essa tem substância. Porque ela não depende das coisas daqui. Ela depende exclusivamente e unicamente de Deus. Sofrer pelo Senhor e se alegrar por isso é um mandamento de Deus, é um mandamento de Jesus. O apóstolo Paulo também nos diz, alegre-se, alegre-se. E eu vou concluir lendo algo que um dos apóstolos do Senhor experimentou isso, viveu isso, desfrutava isso. Antes dele morrer, ele morreu de cabeça para crucificado, de cabeça para baixo. Porque ele não achava-se digno de morrer de cabeça para cima, que era a mesma posição que o seu Senhor, que o seu mestre tinha morrido. Quero morrer de cabeça para baixo, de uma forma mais humilhada do que o meu Senhor, que morreu com a cabeça para cima. O apóstolo Pedro.
Não está na Bíblia, está na história da igreja. Morreu de cabeça para baixo. Porque ele dizia não ser digno de morrer como seu Senhor morreu e numa cruz. Então esse homem, ele chega em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 10, e diz o porquê a um grupo de irmãos que estava disperso, a um grupo de irmãos que tinha sido expulso de suas terras, porque estavam sendo perseguidos pelo nome do Senhor, porque se eles ficassem naquele lugar, continuando, falando que serviam e que eram cristãos, eles seriam mortos, possivelmente queimados, que isso aqui era mais ou menos aproximado ao período do imperador Nero, que tocou fogo em Roma, que iluminou a cidade, a entrada de Roma, com cruzes cheias de cristãos pendurados, pegando fogo. Mais ou menos estava se aproximando essa perseguição de Nero no Império Romano. E onde esse pessoal estava, quem dominava era Roma também, mas eles não estavam mais nas terras de Israel. E aí ele chega, no capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 10, ele começa a dizer o motivo pelo qual aqueles cristãos devem permanecer firmes e fiéis na fé e alegres. Alegres. Lembre-se disso. Perseguidos, mas alegres. Pedro, capítulo 1, versículo 3 até o 10. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, que jamais poderá morrer, para uma herança que jamais será maculada, ou poderá perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês e para mim, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam. Eu não sei como é que está na sua, se é alegria, mas exultam, se alegram. Ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por qualquer tipo ou todo tipo de provação. Assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é a genuína e resultará em louvor, glória e honra. Quando Jesus Cristo for revelado, mesmo não tendo visto, vocês o amam. Apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Só até o versículo 9. O apóstolo Pedro está dizendo para aqueles irmãos que o sofrimento que eles estão passando é um sofrimento que está purificando, manifestando a fé que eles têm no Senhor, e que essa fé, ela está sendo tipo avaliada como ouro, purificada como ouro, e que seria esse sofrimento por um pouco de tempo, mas estaríamos nos encontrando com o Senhor Jesus. Por isso que o sofrimento vale a pena, porque o nosso sofrimento aqui é pequeno. Quando você compara a vida eterna com 70, 80 anos, ou 90 anos, ou até 100 anos, que algumas pessoas consigam chegar, não se compara à vida eterna ao lado do Senhor. E eu vou concluir lendo Provérbio 17, versículo 3, que diz o seguinte: o crisol é para a prata, e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se no Senhor. Disse o Senhor Jesus. Que nós possamos, na tristeza,
nas lutas dessa vida, ficarmos alegres, tirarmos das nossas fraquezas forças, mas sermos alegres no sofrimento, alegria no sofrimento. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém.